Ana Beatriz, bom dia. Marcela, bom dia. Mariana. Gente, que susto, meu. Eu entrei aqui, não tinha ninguém. Eu falei, caramba, será que eu mandei o link errado? Não, Marcela, bom dia. Ana Beatriz. Carolzinha, bom dia. Carolzinha, provinha amanhã, hein? Bom dia, já é amanhã já. Tá nervosa ou tá de boa? Ah, um pouquinho, mas agora à tarde eu vou descansar, Isso, relaxar um pouco. exatamente. E você vai fazer a prova onde? Em Ribeirão. Lá na Unip? Isso, na Unip. Beleza, perto do shopping lá, né? Isso. Beleza, legal, beleza. Ó, hoje eu escolhi um assunto bem light, tá? Para não estressar vocês, viu? Nós vamos trabalhar com radioatividade. É um assunto assim, só de assistir aula você consegue aprender. Para não, porque hoje não pode estressar, não pode. Hoje tem que dar uma relaxada, ok? Então nós vamos estudar radioatividade. Você lembra mais ou menos desse assunto, Carol? Ah, mais ou menos. Ó, você vai ver que é de boa, tá? Não precisa fazer muito esforço para aprender, não. Certo? Então eu vou começar aqui, ó. Um bom dia. Hoje só temos alunas da sala, né? Certo? São 4 alunas da sala, que beleza. Ana Beatriz, a Carolzinha, a Marcela e a Mariana. Vamos esperar a galera entrar. Ah, Ana Laura, mais uma que entrou. Bom dia. Beleza? Então vamos começar. Gente, ó, radioatividade. Ô, Carolzinha, você tem notícia da Bruna ou não? Uai, ela tava conversando comigo aqui agora mesmo. Não tem nem 10 minutos, não sei. Ah, então ela vai entrar daqui a pouquinho. Ela deve entrar. Chegou o Gustavo aí, peraí. O Gustavo chegou. Daqui a pouquinho ela entra. Bom, é o seguinte, ó. Radioatividade, como eu falei para vocês, um assunto bem light, bem de boa. Ô, Marcela, você também vai fazer a prova amanhã, Marcela? Ah, legal. A Marcela está falando aqui que a Bruna está passando mal. A Famerp é quando, Marcela? Famerp 12. Ah, já, ixi, que legal. Tem um tempo bacana para fazer uma revisãozinha. Certo? Ô, Carol, você vai fazer Famerp também, Carol? Não, a Famerp eu não vou fazer por ser na semana do Enem, sabe? Pra Ah, é mim fica muito verdade. cansativo. É verdade, é verdade. Beleza. Bom, então vamos lá. Gente, radioatividade é o assunto de hoje, certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem que saber: radioatividade é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. É um fenômeno nuclear, beleza? É assim: você tem um núcleo instável, joia? Ele emite radiação, partículas ou ondas eletromagnéticas para se tornar um núcleo estável, tá? Então, ó, na radioatividade, um átomo instável emite radiação para se tornar um átomo estável. Gente, não pode esquecer, viu? Não pode esquecer. Radioatividade é um fenômeno nuclear. É um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Joia? Bom, tem aqui, gente, ó. Eu vou ler para você, mas é óbvio que você não vai decorar isso, nem cai em provas. É só para você situar mais ou menos na história da química aí, onde está inserida a radioatividade. Legal? Mas isso aqui não fica preocupado, não, que você não vai ter que decorar essas coisas, não. Ó, em 1895, um físico alemão descobriu os raios-x, certo? O Luciano até comenta com vocês isso daí. Em 1896, tem a descoberta da radioatividade. A radioatividade ela é considerada, né, descoberta por um cientista, um físico francês chamado Becquerel, tá? Em 1903, mais ou menos, eles conseguiram isolar elementos radioativos. O polônio e o rádio foram isolados por Marie Curie e o marido. Eles, inclusive, ganharam o prêmio Nobel por causa disso.
Joinha? Aí depois, em 1903, Rutherford conseguiu identificar 2 tipos de radiação. A radiação alfa e a radiação beta, certo? Aí teve 1903, né, a identificação da radiação gama, e em 1934 começou a produção de elementos artificiais. Foi a filha, né, do casal Marie Curie lá e o marido, que junto com o seu marido também, né, conseguiram produzir alguns elementos radioativos artificiais. Hoje, naquele acelerador de partículas que tem na Europa, eles, né, sintetizam elementos a todo momento. Joinha? Isso aqui é só para você ter uma ideia da data aí, ó. No começo de por volta de 1900, mais ou menos, que começou a surgir isso aqui, certo? Agora, isso aqui já começa a cair em provas. Tipos de emissões. Galerinha, nós temos 3 emissões principais. 3. Dessas 3, 2 são partículas e uma é uma onda eletromagnética. Carolzinha, isso você lembra? Quais são as 3 Lembro. emissões? É alfa, beta e gama. Isso. Alfa e beta são partículas e gama é uma onda eletromagnética. O que tem que saber? A característica de cada emissão, ou seja, a massa e a carga de cada emissão. Certo? Ô, Carol, por um acaso você lembra a massa e a carga da partícula alfa ou não? A carga eu acho que é mais 1, né? Mais 2. Mais 2. E A massa eu não lembro. o número de massa, 4, Carolzinha. Certo? Então, ó, Ok. vamos colocar aqui. Primeira coisa, ó, aqui eu tenho os tipos de emissões, aquela que você falou. Nós temos a partícula alfa, nós temos a partícula beta e os raios gama, certo? A partícula alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que ela tem carga mais 2 e massa igual a 4, né? Certo? Agora, a partícula beta, ela tem carga negativa. A partícula beta, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é similar a um elétron acelerado. E as ondas gama é um raio, né? É uma onda eletromagnética e por ser onda eletromagnética não tem massa nem carga. Então essa daqui são as 3 principais emissões: partícula alfa, partícula beta e raios gama. Tem mais, viu? Mas essas daqui são as 3 principais. Joia? Então vamos lá. As emissões radioativas, primeira informação, elas não dependem da pressão ou da temperatura às quais estão sujeitos os radioisótopos. Então, se você tiver, por exemplo, urânio, ele é um alfa emissor, certo? Em baixa temperatura ele emite radiação, em alta temperatura ele emite. A emissão radioativa não depende nem de pressão, nem de temperatura. Galera, vamos falar da primeira emissão, que são as partículas alfa. Radiação ou emissão alfa, lembrando que ela é uma partícula, viu? Partícula significa que ela tem massa, né? E, às vezes, eventualmente, carga. Mas massa, com certeza, vai ter, porque é partícula. Então, vamos lá, vai. O que é radiação ou emissão alfa? Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu uso a letra alfa, óbvio, né? Para simbolizar. E eu coloco um 2 aqui embaixo, que é a carga, e o 4 lá em cima, que é o número de massa. E isso tem que saber. A partícula alfa tem carga mais 2, positiva mais 2, e a massa dela é 4. Olha lá, ó. Ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a carga é mais 2, né? 2 prótons mais 2, e a massa soma 2 prótons e 2 nêutrons, a massa é igual a 4. Detalhe, se você pegar um átomo de hélio e tirar os 2 elétrons que ele tem, ele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo. Então a gente diz que a partícula alfa é análoga, é similar ao núcleo de hélio. O núcleo de hélio também tem 2 prótons e 2 nêutrons. O núcleo de hélio também tem carga mais 2 e número de massa 4. Então a partícula alfa é exatamente igual ao núcleo de hélio. Se você estiver fazendo uma prova e o cara falar assim, ó, um átomo emitiu um núcleo de hélio. Pessoal, o átomo emitiu uma partícula alfa. Então a partícula alfa é a mesma coisa que o núcleo de hélio.
Qual que é a carga relativa? Mais 2, tá aqui embaixo. Qual que é a massa relativa? 4, tá lá em cima. Detalhe, ó, para partícula subatômica, massa 4 é uma massa muito grande. Para partícula, 4 é uma massa muito grande. Carolzinha, se a massa da partícula alfa é grande, ela vai ter uma velocidade baixa. Para partícula, para radiação, 20 mil quilômetros por segundo é uma velocidade baixa, ok? Ela varia de 3 mil a 30 mil quilômetros por segundo, em média, dá 20 mil quilômetros por segundo. Outra coisa, Carolzinha, se a massa é grande, ela tem uma velocidade baixa. Ó, massa grande e velocidade baixa significa que ela vai ter um baixo poder de penetração, certo? Poder de penetração baixo. Então, quando tem um acidente nuclear, a partícula alfa é a que menos causa prejuízo. Qual que é a explicação? Massa grande e velocidade pequena. Então, o poder de penetração dela é pequeno, é muito baixo. Para você ter uma ideia, a pele ela consegue reter partícula alfa. Joinha? Agora um detalhezinho. Quando essa partícula alfa é lançada na atmosfera, ela se choca com os constituintes do ar atmosférico, tá? Esse choque da partícula alfa com as partículas do ar pode arrancar elétron das partículas do ar, pode ionizar o ar. Então a gente diz que a partícula alfa ela tem um poder de penetração baixo, ela não causa muito prejuízo, mas ela tem um alto poder ionizante. Gente, só que é o seguinte, ó, esse poder ionizante ele não cai muito no vestibular. Joia? Vamos supor que eles peçam por que a partícula alfa ela tem um alto poder ionizante. Ela tem uma massa grande. Então é muito fácil dela se chocar com as partículas do ar e arrancar elétron. Então ela consegue ionizar muito o ar. Mas o poder de penetração que costuma cair no vestibular é muito baixo. Tá? Ela quase não causa prejuízo num acidente nuclear. Gente, continuando. Considerações. Ó, a partícula alfa ela é retida por uma folha de papel ou pela pele. Joia? Então, o poder de penetração da partícula alfa é o menor de todos. A partícula alfa é o que causa menos problema no acidente nuclear. A qualquer momento, você pode me interromper para perguntar, viu? Galerinha, esqueça esse nome que está aqui, tá? Existe uma lei na radioatividade chamada primeira lei da reatividade, que são esses dois químicos que estruturaram, mas pode esquecer o nome deles. O que eles descobriram? Olha lá, quando um nuclídeo, quando um átomo radioativo sofre decaimento alfa, quando ele emite partícula alfa, seu número atômico reduz em 2 unidades e seu número de massa em 4 unidades. Gente, é óbvio, se a partícula alfa ela tem carga 2, quando o átomo emite uma partícula alfa, ele perde 2 cargas, certo? Então, ó, o número atômico dele era Z, emitiu a partícula alfa, ficou Z menos 2. Joia? Agora, o número de massa era A, emitiu a partícula alfa, vai ficar 4 unidades menor, vai ser A menos 4. Joinha? Detalhe, ele tinha número atômico Z, emitiu a partícula alfa, ele ficou com 2 unidades a menos. Mudou o número atômico. Quando muda o número atômico, muda o elemento químico. Então esse X aí, ele emite uma partícula alfa e se transforma num outro elemento químico. Isso a gente chama de transmutação nuclear ou transmutação atômica. É quando um átomo se transforma em outro pela emissão de radiação. Joinha? E outra coisa, ó, se era Z, agora é Z menos 2, ele recua, ele volta 2 posições na tabela periódica. Você lembra que os elementos da tabela periódica, eles são colocados em ordem crescente de número atômico. Joia? Quando ele emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons, então ele volta 2 casas na tabela periódica. Joinha? Gente, eu tenho um exercício para você fazer para mim. É assim, ó, o exercício é assim. Eu vou pegar
Vou pegar o urânio 235, certo? Eu tenho 235 e eu tenho 238, eu vou usar o 235. Ele tem número atômico 92. Gente, isso aqui é dado em provas, viu? O vestibular, eles fornecem isso. Eu vou supor que o urânio 235 emita uma partícula alfa. Se ele emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar no novo elemento. Eu vou chamar o novo elemento de X. Você vai fazer para mim. Qual é o número atômico do elemento X? Qual é a massa do elemento X? Gente, você vai achar ridículo de fácil, mas é assim, fácil desse jeito que cai na prova. Por isso que eu escolhi um assunto bem light para você fazer hoje. Então vamos lá, vai. Vamos lá. Esse daqui, quem vai me ajudar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus participantes, que eu lembro que tem microfone, né? A Mariana tem microfone. Então esse daqui, a Mariana vai me ajudar. Mariana, que você acabar, você me fala, viu? Ou se você quiser fazer... Opa, legal, legal. Então vamos lá. Mariana, essa partícula alfa aqui, ela tem qual carga? 2. 2. Mais 2. Qual Mais é a dois. massa dela? 4. Agora, eu acho que você fez isso, mas é legal a gente lembrar. Numa equação nuclear, numa reação nuclear, a massa é preservada e a carga é preservada. Então, Mariana, a soma de massas de um lado tem que ser igual à soma de massas do outro lado. Não é assim? Isso. Que massa que eu tenho à esquerda? 235. O elemento emitiu uma partícula alfa. Ele perdeu 4 unidades de massa. Mariana, qual vai ser a massa, então, do elemento X? 231. Você viu como é facinho? 231. Essa soma aqui, ó, tem que dar igual àquela soma lá. Mariana, o número atômico, o número de prótons era 92. Ele perdeu 2 cargas. Qual vai ser a carga do novo elemento produzido? 90. Isso. Então, o novo elemento produzido é o X, número atômico 90 e número de massa 231. Mariana, só para fechar a sua participação, se eu quisesse saber quem é o elemento, gente, quando eles querem saber, eles dão uma tabela periódica, tá? Não pode decorar isso, não. Mariana, se você quiser saber quem é esse elemento, o que você vai usar? O número atômico dele ou o número de massa dele? O número atômico. Isso, o número atômico é a identidade do átomo. Então, para você saber quem é esse elemento químico X aqui, você tem que olhar o número atômico dele. E se você olhar a tabela periódica, é o tório. E, inclusive, lá na tabela, provavelmente não vai ter essa massa aqui. Por quê? Porque na tabela, a massa que a gente coloca é a média ponderada das massas dos isótopos. Esse daqui é um isótopo específico. Tem outros isótopos que vai dar um valor diferente lá na tabela periódica. Mariana, de boa até agora? De boa. Carolzinha, tranquilo isso daqui, né? Tranquilo. Beleza. Então, ó, isso daqui eu já pus para vocês. Aqui é um exemplo, ó. Ah, por coincidência, o mesmo eu não sabia, gente. Senão tinha já usado isso aqui mesmo, ó. Exatamente o que a gente usou com a Mariana, ó. Número atômico 92, 235, emitiu a partícula alfa, a massa caiu para 231, número atômico 90. Se você olhar na tabela periódica, né, você vai perceber que é o tório. Agora, detalhe, ó, o átomo de urânio 235, ao emitir uma partícula alfa, sofre uma desintegração radioativa e se transforma em um átomo de tório 231. Portanto, um elemento químico, ao emitir uma partícula alfa, transforma-se em outro elemento químico localizado 2 lugares antes na tabela periódica. O urânio estava numa posição, hora que ele emitiu a partícula alfa, voltou 2 casas, produziu o elemento tório. Joinha? Aqui é só uma figura para você ter na cabeça, né, uma foto mental. Ó, eu estou usando agora o urânio 238. Ele está emitindo uma partícula alfa. Olha o que aconteceu, ó. O número atômico diminuiu 2 unidades e a massa diminuiu 4 unidades. Beleza?
Agora eu vou falar da emissão beta. Ô, Carolzinha, você lembra o que é a partícula beta? Também não lembro. A partícula alfa é Eu análoga. só sei que ela é negativa, né? Isso. Ela é a partícula alfa é análoga ao núcleo de hélio. Carolzinha, a partícula beta é um elétron. É um elétron acelerado. Certo? Então a partícula beta é um elétron. É um elétron. Então a carga dela vai ser menos 1, elétron, né? Menos 1, e a massa desprezível. Massa desprezível. Lembra? 1 sobre 1840, a gente aproxima para zero. Tudo bem? Então tem que saber, ó. Tudo A bem. radiação beta, a gente representa assim, ó. Carga menos 1 e massa zero. E ela, a partícula beta, é um elétron acelerado. Ô, Carolzinha, só que agora tem um probleminha, né? Ó, eu falei no começo que radioatividade é um fenômeno nuclear. E eu tô falando que a partícula beta é um elétron. Só que os elétrons do átomo ficam na eletrosfera. Não tá esquisito isso, Carol? Tá. Será que esse elétron aqui, essa partícula beta, ela tá saindo do núcleo mesmo, Carol? Eu acho que sim. Porque Sim, radiação? isso. São elétrons emitidos por alguns núcleos. Esse elétron sai do núcleo. Mas como sai elétron do núcleo se no núcleo tem prótons e nêutrons, Carol? Lembra disso ou não? Não. Eu não lembro muita coisa de radioatividade. Beleza, então eu vou te falar. Bom, primeira coisa, a carga relativa é menos 1, a massa relativa praticamente zero, desprezível. Agora é o seguinte, ó, como a massa é praticamente zero, a velocidade aumentou muito. Lembra? Lá na partícula alfa, a velocidade média era 20 mil quilômetros por segundo. A partícula beta, 70 mil quilômetros a 290 mil quilômetros por segundo. Aumentou demais a velocidade, certo? E um detalhe, se aumentou a velocidade demais, vai aumentar o poder de penetração. Então a partícula alfa tem um poder de penetração baixo, a partícula beta é médio, moderado. E o poder de ionização da partícula beta é menor do que a partícula alfa, porque ela tem massa desprezível. Então não se choca muito com as partículas do ar. Beleza? Galerinha, agora, Carol, vamos desvendar esse mistério. Espera aí que alguém está me chamando aqui. Só um minutinho. Não, não, Gustavo. Não. Não precisa decorar. Só que você tem que saber que a partícula alfa, velocidade pequena, a partícula beta, velocidade média. Mas os valores não precisa decorar, não. Certo? Carolzinha, vamos desvendar esse mistério. Olha para mim aqui, Carolzinha. Lá no núcleo, nós temos quais partículas? Prótons e nêutrons. Carolzinha, um nêutron lá do núcleo, ele pode se desintegrar, ele pode quebrar. Quando o nêutron se desintegra, Carol, olha só o que ele produz: um próton, um elétron e um tal de neutrino. Esse elétron aqui, ele é a partícula beta. Entendeu? Então, se eles perguntarem assim, como é possível um átomo emitir um elétron do núcleo? A resposta é essa, Carol. O nêutron, ele se desintegra, produz um próton, produz um elétron, que é a partícula beta, que é emitido, né, sai acelerado, e o neutrino sai acelerado também. Tá joia? Certo. Agora, só uma outra coisinha. Dá para saber as características do neutrino. Como? Fazendo balanceamento de cargas e massa. Olha aqui comigo, ó. À esquerda, a massa é igual a 1. Nêutron, gente, nêutron você lembra, né? Tem número de massa 1 e não tem carga. Nêutron, carga zero, por isso que é nêutron. Joia? Então vamos lá. A massa à esquerda é 1, então a direita tem que ser 1. Só que o próton já é 1. Certo? Então,
tanto a partícula beta, o elétron acelerado, quanto o neutrino tem massa igual a zero. Agora vamos ver as cargas. A carga do nêutron é zero, então à esquerda a carga é zero. À direita a soma tem que ser zero. O próton é mais 1. A partícula beta, o elétron, é menos 1. Já deu zero. Então o neutrino vai ter massa, né, zero e carga igual a zero. Portanto, o neutrino é como se fosse uma onda eletromagnética. Tá certo? Gente, mas isso daí é detalhe. O que eu preciso que você saiba é o seguinte: por que que o núcleo emite um elétron? Por que que o núcleo emite a partícula beta? Por quê? Porque o nêutron se quebra, tá? E produz um próton. Essa partícula beta, né, que é um elétron, ele sai acelerado, e um tal de neutrino. Gente, continuando aqui, olha só que interessante, ó. Carolzinha, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tinha um nêutron. Ele se desintegrou, virou um próton, um elétron, a partícula beta e o neutrino. Esses dois aqui vão embora. Eles são, né, emitidos. Aí, no lugar do nêutron, vai ficar um próton. Ó, o nêutron foi quebrado, então agora eu tenho um nêutron a menos. Só que virou um próton, eu vou ter um próton a mais. Então o que vai acontecer com a massa? Nada, porque o nêutron e o próton têm a mesma massa. O que vai acontecer com o número atômico? Vai aumentar uma unidade. O nêutron se transformou em próton. Então agora eu tenho um próton a mais do que tinha no átomo original. Certo? Então eu tenho aqui, deixa eu só dar uma lidinha nessa consideração aqui, ó. Em radiação, essa radiação, a partícula beta, apresenta poder de penetração maior e, por esse motivo, consegue atravessar a pele. Lembra, a partícula alfa é retida pela pele. A partícula beta não. Ela atravessa a partícula, a pele, e ela vai ser retida só pelos tecidos. Dentro do corpo, tanto a radiação alfa quanto a radiação beta podem desencadear reações não desejáveis, e daí você já sabia, né? Gente, agora dá uma olhadinha aqui, ó. Segunda lei da radioatividade. Quando um átomo radioativo emite a radiação beta, tá? Oriunda da transformação de um nêutron em um próton, o número atômico cresce uma unidade. Olha lá, ó, era Z, agora vai ser Z mais 1, certo? E o número de massa não vai mudar. A massa era A, continua A. Nesse caso, há uma transmutação. O que é transmutação? Quando o elemento vira outro elemento. Eu tinha o X com o número atômico Z, eu produzi um outro elemento, Y, com o número atômico Z mais 1. Se você quiser anotar isso daqui, gente, ó, pode ficar à vontade. Ó, X, A em cima, Z embaixo, emitiu uma partícula beta, tá? E se transformou em Y, A, Z mais 1. Joia? Aqui eu vou passar um exercício para você fazer também. Deixa eu só colocar isso daqui, ó, como forma de apresentação, só para liberar essa página aqui para mim, gente, ó. Aí, pronto. Eu tenho aqui o seguinte exercício. Eu vou pegar o urânio mesmo. O urânio é o que mais cai, viu? Só que agora eu vou pegar o urânio 238, viu? Lá eu tinha usado 235, agora eu vou usar o 238. Gente, só que eu vou supor que ele emita uma partícula beta e vai se transformar num elemento que eu vou chamar de X. Então você vai, para mim, descobrir o número atômico e o número de massa de X. Vai, por favor. Por favor, faça para mim aí. Mariana, você me ajuda nesse de novo, Mariana? Ajuda. Mariana, qual é a carga da partícula beta? É menos 1. Menos 1. Qual é o número de massa? É 0. Então, quando um átomo emite uma partícula beta, não vai mudar a massa dele,
Porque a partícula beta tem massa desprezível. Não é assim? Isso. Então, aqui continua 238. Mariana, lá era 92 à esquerda. Aqui é menos 1. Então, quanto vai ser o x? Mas aí tem que somar mais um, né? Fica 93. Isso, somar com menos 1. Com menos um. 93 mais menos 1, 92. Você viu, Mariana? O número atômico era 92. Emitiu uma partícula beta, aumentou uma unidade. Ou seja, ele foi para a próxima casa na tabela periódica. Joia? Agora, Mariana, só para ver se você lembra, o urânio e esse elemento aqui produzido, eles têm a mesma massa, tá vendo? Então, eles são átomos o quê mesmo, Mariana? Eu não lembro, não. Alguém lembra? Carolzinha, você lembra? É isóbaros. Isso, isóbaros. O elemento urânio e esse elemento X aqui, ó, tem a mesma massa, então eles são elementos isóbaros. Cuidado, hein, ó. São elementos diferentes, viu? Mudou o número atômico, mudou de elemento. É uma transmutação nuclear. Mas só que os átomos, eles são isóbaros. Certo? Aqui, gente, ó, tem um exemplo, só que o exemplo que ele está usando aqui é o rádio, ó. Rádio. Olha lá, 88,228. Emitiu a partícula beta. A massa continuou a mesma, 228, o número atômico aumentou uma unidade. Conclusão: quando o elemento emite uma partícula beta, forma-se outro elemento situado uma quadrícula, uma casa, né? Depois da tabela periódica. Certinho? Beleza, beleza. Gente, agora aqui eu tenho outro exemplo, ó. Carbono 14, ele está emitindo a partícula beta e está se transformando no nitrogênio, transmutação nuclear, certo? Ó, carbono 14 emitiu uma partícula beta, se transformou no nitrogênio 14. Aí liberou neutrino, liberou elétron. Esse elétron aqui é a partícula beta, tá bom? Veja que o carbono e o nitrogênio são isóbaros, ó. Tem o mesmo número de massa. Só que, ratificando, são elementos diferentes, viu? Se você tem números atômicos diferentes, você tem elementos diferentes. Galerinha, eu vou falar uma coisa agora que não tem tanta importância, mas eu acho que vale a pena você conhecer. Existe na química um tal de pósitron. Gente, cuidado, viu? Cuidado. Ó, eu vou deixar bem claro para vocês. O próton tem carga mais um. Próton, estou falando de próton. E o número de massa do próton é 1. Isso aqui é próton. Agora eu estou falando de um tal de pósitron. Pósitron, alguns autores usam a letra beta também para simbolizar. Só que o pósitron, ele vai ter carga positiva. Certo? A massa do pósitron é 0. Então não confunda, ó. O próton tem carga mais 1 e número de massa 1. O pósitron, joia, tem também carga positiva, mais 1. Mas o pósitron não tem massa, a massa dele é desprezível. A gente diz, ó, só para você se localizar, eu falei que a partícula beta tem carga menos 1 e massa 0. Isso aqui é a partícula beta. Certo? O pósitron, o pessoal às vezes usa também a letra beta para simbolizar. Só que enquanto a partícula beta é negativa, o pósitron é positiva. Agora eu vou te dar uma informação. Ó, quando você tem duas partículas idênticas, onde uma é positiva e a outra é negativa, você diz que uma é a antimatéria da outra. Então eu digo que a partícula beta, né, que é um elétron acelerado, é a antimatéria ou antipartícula do pósitron. Gente, então vamos lá, ó, representação do pósitron. Eu coloco a beta e com carga mais 1, ou se eu não quiser usar beta para não confundir com a partícula beta, né, eu posso colocar um E, e aí a carguinha vai ser positiva. E outra coisa, ó, quando uma partícula
encontra a sua antimatéria, uma anula, aniquila a outra. Então, se você pegar um pósitron e ele encontrar um elétron, vai acontecer uma reação de aniquilação. Eles vão desaparecer e vão virar energia. Aqui, ó, virou uma onda eletromagnética que daqui a pouquinho eu falo para você, é a gama. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Reação de aniquilação. O que é isso? É quando uma partícula encontra sua antimatéria. A antimatéria do elétron é o pósitron, certo? A antimatéria da partícula beta negativa é o pósitron positivo. Então, dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Aqui eu tenho, ó, carga negativa. Esse daqui é a partícula beta, o elétron. Aqui é o pósitron, porque a carga é positiva. Se eles se encontrarem, você vai produzir energia, vai produzir luz. Vai produzir, ó, 2 fótons. Aqui, ó, energia, luz. Certinho? Essa reação é chamada de reação de aniquilação. Olha lá, ó, o pósitron, ele encontrou o elétron. Eles desapareceram, eles se aniquilaram e houve a produção de raios gama, ó. Está produzindo fóton, está produzindo energia. Beleza? Então eu vou continuar aqui, lembrando que qualquer dúvida pode me interromper. Ó, uma coisa legal de falar, porque pode aparecer no Enem, inclusive, pósitron é muito usado nos aparelhos de tomografia, equipamentos de tomografia, eles usam pósitron. Vamos ver se você consegue enxergar aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, eu tenho aqui um pósitron, ó. Como é que eu sei que é pósitron? Porque a carga é +1 e a massa é 0, certo? Esse pósitron, ele encontra elétrons da atmosfera. Quando eles encontram elétrons, eles se aniquilam e formam raios gama. Esse raio gama aqui, ele consegue fazer a reconstrução da imagem, por exemplo, da cabeça de uma pessoa, do tórax, etc. Tá? Então, não precisa decorar esse trem, não, mas lembra que pósitron ele é usado nos aparelhos de tomografia. Certinho, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui na sequência. Ó, aqui, deixa eu só limpar, né? Só limpar esse trem aqui. Olha lá, ó. Decaimento radiativo por emissão de pósitron. Lembrando que o pósitron, ele tem carga +1 e a massa dele é 0. Então, veja aqui, ó. O oxigênio está emitindo um pósitron. Aqui era 8, vai ficar 7. Ó. 7 mais 1 tem que dar 8. Ali era 15, aqui continua 15. Então, se o átomo emitir uma partícula beta, né, negativa, o número atômico dele cresce uma unidade. Agora, se ele emitir um pósitron, o número atômico diminui uma unidade. Carolzinha, tá chato isso? Tá difícil ou tá de boa? Tá de boa. Ó, só um detalhe, Carol. Eu tô falando desse pósitron aí, porque é legal você ter esse conhecimento. Mas o que costuma cair mesmo, você sabe disso, é a partícula alfa, a partícula beta negativa, né? Certo? E as ondas gama. Pósitron a gente está falando, mas é mais para complementar o conhecimento de vocês. Ok? Ok. Bom, agora eu vou falar, olha lá, da emissão gama. Gente, pelo amor de Deus, nós temos 3 emissões principais, né? Principais. Partícula alfa, partícula beta e ondas gama. Alfa e beta são partículas. Gama não é partícula, é uma onda eletromagnética. Ixi, peraí. Estão me avisando aqui que falta menos de um minuto. Quase que eu caio, gente. Nós vamos parar isso daqui. Vamos parar a aula para me despedir. Na quinta-feira eu volto nesse assunto. Ó, eu queria desejar um ótimo final de semana para vocês. E a galerinha que vai prestar o vestibular, né, no caso da Carol, toda sorte do mundo para você, viu? Que você fique Muito obrigada, Cláudia. Que você fique tranquila na hora da... Faça uma respiração assim antes da prova para você ficar tranquila, porque conhecimento você tem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano para você. Certo? Amém. Muito obrigada. Amém. Gente, tchau. Até segunda. Até segunda. Tchau, Cláudio. Até segunda. Tchau, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.